século 21. E eu quero abrir as Escrituras, quero convidar você a abrir na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 11, os versículos de 23 até o 32, é que nós estaremos baseando a nossa mensagem nesta ocasião, nesta noite. Diz assim o texto sagrado. 1 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 32. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela nos instrui como devemos agir. E queremos pedir que essa palavra nos oriente nesta ocasião, nos confronte, nos console, nos conforte e nos faça crescer em Cristo Jesus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o texto que nós temos aqui em nossas mãos é um texto que vai nos falar sobre culto, vai nos falar sobre a ceia do Senhor. Paulo escreve então essa primeira epístola aos Coríntios, a uma igreja que ele mesmo havia fundado numa das suas viagens missionárias, exatamente na sua segunda viagem missionária. Isso aconteceu por volta do ano 50 da nossa era. Ao contrário daquilo que muita gente pode pensar, a igreja de Corinto é uma igreja que não deve ser a busca por ser o nosso modelo. Não. Aquela igreja, ela, conquanto tivesse as manifestações do Espírito Santo no seu meio, era uma igreja carnal, era uma igreja pecadora, uma igreja que carecia de ser repreendida, como foi pelo próprio apóstolo Paulo. A marca de uma igreja verdadeira, ou seja, a disciplina eclesiástica, sem dúvida alguma, não era característica daquela igreja. Ela havia sido banida do meio da igreja, a ponto de que alguns irmãos escrevem para o apóstolo, pedindo algumas orientações de como deveriam proceder com aquela igreja. Observe, meus irmãos, que na igreja existiam grupos de partidos que são denunciados pelo apóstolo Paulo em resposta à carta que ele havia recebido. Basta ver que ele escreveu algo no versículo 10 do capítulo 1 e também nos versículos seguintes, quando ele fala que haviam partidos, uns que se diziam de Paulo, outros que se diziam de Apolo, outros que se diziam de Cefas e ainda outros que se julgavam mais espirituais, eles se diziam que eram de Cristo. E como nós sabemos, aquelas divisões desagradavam inteiramente ao Senhor da igreja, ao Senhor Jesus Cristo e por extensão também ao apóstolo Paulo, quando ele trata disso no capítulo 3, versículos de 1 a 9. Mas este
não era o único problema da igreja. Pois, embora ela tivesse vindo do paganismo, nós sabemos que Corinto era uma região que era completamente envolvido com o paganismo, com os deuses gregos e tudo mais. Mesmo naquelas religiões pagãs, não havia uma prática tão abominada quanto aquela que o apóstolo Paulo vai citar no capítulo 5 dessa epístola, dos versículos de 1 a 13. Porque havia entre eles pecados que não se podia nominar. No meio da igreja, um jovem mantinha relações sexuais com a mulher do seu pai. E isso era uma abominação inconcebível, mesmo para o padrão pagão daquela época. Outro problema também de grande repercussão eram as disputas entre os irmãos. Disputas que deveriam ser resolvidas no âmbito eclesiástico. Mas, por não serem resolvidas no âmbito eclesiástico, alguns irmãos estavam levando as questões contra os irmãos a tribunais seculares. E o apóstolo, então, adverte ainda aqueles irmãos que eles não deveriam fazer isso. Ele adverte contra aqueles irmãos, contra a frouxidão moral em que eles estavam vivendo, pois eles deveriam lembrar que os verdadeiros crentes, eles foram lavados, foram transformados, santificados e justificados pelo Senhor Jesus e não poderiam, portanto, agir de modo diferente daquilo que as Escrituras Sagradas ensinavam. Contudo, meus queridos irmãos, o ápice do problema daquela igreja diz respeito ao culto. Paulo escreve extremamente preocupado com relação àquilo que estava havendo no âmbito do culto e os problemas advindo da ignorância de alguns daqueles irmãos que davam ouvido a fábulas, a conversas de falsos mestres, de falsos apóstolos, inclusive esses tais que colocavam dúvida, colocavam em xeque a veracidade do apostolado de Paulo. Tudo isso que acontecia na igreja de Corinto tinha como causa a completa ignorância e o descaso com a doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos e com os escritos do Antigo Testamento que deveriam servir para nortear aquela igreja, a forma como eles deveriam viver, pois aquela comunidade preferia, ao invés de se debruçar na palavra do Senhor, ao invés de ouvir a doutrina dos apóstolos, eles preferiam dar ouvidos à superficialidade daquilo que era pregado pelos falsos profetas, pelos falsos mestres. E eles então, com isso, estavam se secularizando, e isso era completamente desprezível, reprovado pelo Senhor da igreja. Aquela não era a vontade de Deus para aquela igreja. Então, eu quero pensar com os irmãos num tempo mais rápido sobre esse assunto, aplicando, tentando extrair das Escrituras Sagradas as lições próprias para a nossa vida hoje. Eu quero pensar em anorexia espiritual como sendo um mal da igreja do século XXI, causado, em primeiro lugar, pela insanidade da maldade da mente humana. Veja o que nos diz os versículos de 20 a 22. Nós não lemos, mas fazem parte exatamente desse contexto. Quando Paulo escreve dizendo assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo de que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, onde comer e beber? Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente
eu não vos louvo. E veja também, chama a sua atenção para o versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Meus queridos irmãos, ao contrário do que as Escrituras Sagradas ensinam, os coríntios, eles estavam tratando os elementos do culto, em especial, esse momento significativo da ceia do Senhor, que é, sem dúvida alguma, o ponto máximo da fé cristã, que é exatamente esse momento em que nós participamos da ceia do Senhor. Eles estavam tratando com desprezo e não com devido respeito. Eles estavam comemorando a ceia do Senhor de todo jeito. Na verdade, eles estavam satisfazendo os seus próprios desejos pecaminosos na ceia do Senhor. Não sei se os irmãos sabem, mas àquela altura, ou seja, 6 anos após a fundação daquela igreja, os crentes não conseguiram mais separar a festa do ágape. O ágape era uma festa que era celebrada momentos antes da ceia, aos domingos, onde as pessoas levavam para uma refeição comum os objetos normais de uma ceia. Todos então conduziam esses materiais para a celebração da ceia e ali então todos podiam participar de uma ceia comunitária. Mas o que é que estava acontecendo? Alguns irmãos comiam e bebiam abundantemente, esquecendo-se de que aquilo que deveriam fazer ali deveria ser feito com ordem e com decência. E eles estavam então agindo torpemente, conduzidos pela carnalidade dos corações deles. Observe então, meus queridos irmãos, essa descrição da qual nós já lemos a respeito dos versículos 20 e 22, no qual Paulo chama a atenção daquela igreja para o fato de que, quando eles estavam se reunindo, eles não estavam buscando participar da ceia do Senhor. Não era a ceia do Senhor que eles comiam, porque eles faziam tudo desordenadamente. E Paulo então chama a atenção para o fato de que eles deveriam comer daquela forma se quisessem, na casa deles e não na ceia do Senhor, porque havia inclusive pessoas que comiam demais, bebiam demais a ponto de embriagar-se. E aqui eu chamo a atenção para o fato de que alguns querem desvirtuar aquilo que, de fato, foi separado como elemento de ceia. Na verdade, era servido vinho na ceia do Senhor, porque ninguém vai ficar embriagado com suco de uva. Por isso, nós usamos na ceia do Senhor o vinho, o fruto da videira, exatamente para isso, porque era o que simbolizava o sangue de Cristo. Mas alguns irmãos extrapolavam e comiam demais, bebiam demais. Isso era típico de um coração distante do Senhor. Talvez houvesse no meio daquela igreja pessoas que, na verdade, não haviam passado por uma conversão autêntica. E estavam ali ainda precisando ser doutrinados, ensinados, mas a verdade é que a prática era completamente diferente daquilo que Deus queria, que o Senhor Jesus queria para a sua igreja, e que era desejo do apóstolo Paulo. Mas os corações, que eram deliberadamente maus, faziam aquilo que não era para o louvor de Deus, mas era para dar vazão ao próprio desejo da carne. Isso é típico, meus queridos irmãos, do coração do homem. Nós sabemos que com a entrada do pecado no mundo veio a morte. Então o coração do homem é deliberadamente mau. As Escrituras Sagradas nos dizem que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, mas é interessante como muitas vezes, mesmo depois de nascidos de novo, nós agimos carnalmente, esquecendo que temos um padrão a seguir, que é o padrão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Essa é a triste realidade do homem, portanto, era também a realidade daquela igreja, que pela insanidade, pela maldade da mente de muitos que ali estavam, eles viviam uma vida dúbia, uma vida que não agradava a Deus. Na verdade, eles não estavam se alimentando do verdadeiro alimento que é as Escrituras Sagradas. Vindo das Escrituras Sagradas, eles desprezavam tudo isso, porque preferiam se alimentar de doutrinas de falsos mestres, novas revelações e outras coisas mais, e, portanto, só poderia causar isso na vida deles, uma enfermidade espiritual. A segunda coisa que eu quero destacar tem a ver com o versículo 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. E eu quero destacar aqui, meus queridos irmãos, que pela falta de julgamento, que muitas vezes acontece de nós próprios, nós esquecemos e às vezes nem levamos em consideração, porque a nossa mente já está cauterizada. Ou seja, nós pecamos contra o Senhor, pecamos de novo e pecamos outra vez, e aquilo vai solidificando na nossa vida, sedimentando na nossa vida. Então a nossa mente fica cauterizada e nós então não temos mais condição de julgar. E muitas vezes nós participamos da ceia do Senhor indignamente, porque as nossas consciências estão cauterizadas. Nós não conseguimos mais separar aquilo que é pecado daquilo que não é, e muitas vezes não examinamos a nossa consciência, e quando já examinamos, nem percebemos porque estamos com a mente cauterizada. Era exatamente isso que acontecia com aqueles irmãos. Eles estavam com a mente cauterizada, a mente pecaminosa. Eles estavam vivendo como sendo pessoas que se diziam novas cristãs, mas viviam em práticas antigas. Ao se reunirem para cultuar a Deus, eles não tinham a menor sensibilidade de estarem fazendo aquilo para a glória de Deus. Não, eles seguiam os seus próprios paradigmas e não paradigmas das Escrituras Sagradas. Eles procediam insensatamente, inconscientemente, inconsequentemente, e isso desagradava a Deus. Como aquelas pessoas eram de origens do paganismo grego, da época, isso era muito comum, e essas religiões praticavam os seus cultos, envolviam então uma grande quantidade de comida e uma grande quantidade de bebida. Isso era oferecido naquela época aos deuses gregos e romanos, as suas versões. Por exemplo, era oferecido ao deus Baco, daí vem o nome Bacanal, que também era chamado de Dionísio, o deus do vinho, e essas pessoas esqueciam, parece que viviam nessa mesma prática, também faziam alusões às deusas Afrodite e Vênus, né? a deusa Diana de Éfeso, ou Artemis, entre outras. Então, aquilo que era praticado no paganismo, aquelas pessoas que vieram do paganismo, estavam também como na igreja, vivendo desta forma, praticando algo que era reprovável diante de Deus. Aquela festa do amor, que havia sido instituída nos primeiros dias do cristianismo, e que versava sobre aquela refeição comum entre os irmãos, estava agora sendo desvirtuada. Tanto é que pouco tempo depois que Paulo escreve essa epístola, essa festa para de acontecer em todas as comunidades cristãs, ainda por volta do ano 60, tudo deixa de acontecer, porque as pessoas estavam desvirtuando a ceia do Senhor. Elas comiam intensamente,
elas não pensavam no próximo, e a gente sabe que muita gente passava necessidades, então as pessoas levavam as suas comidas e comiam abundantemente, não se preocupava com ninguém, nem se preocupava com aqueles que poderiam chegar atrasados, e eles estavam usando a mesma prática pagã que existia naquela época, eram chamados vomitódromos. Era um local onde as pessoas comiam à vontade e depois iam lá, colocavam o dedo na garganta, vomitavam e voltavam a comer. Então, há relatos de que era exatamente isso que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Muita comida, muita bebida, uma coisa horrível, deplorável e pecaminosa. Já falei aqui sobre o consumo do vinho, que era absolutamente intenso e não era raro que as pessoas se embriagassem. Isso causava, meus irmãos, transtornos, até porque o ensinamento do apóstolo Paulo com relação ao uso do vinho era exatamente que ninguém deveria se embriagar, mas deveria estar cheio do Espírito Santo. E ao chegar então no domingo, no dia do Senhor, aquela igreja praticava coisas reprováveis e não podiam mais julgar os seus próprios atos devido a quê? A que todo mundo estava fazendo. As consciências estavam cauterizadas, então elas achavam tudo normal. Tudo normal. E isso não poderia, de fato, ser normal. A Confissão de Fé do Westminster, no capítulo 20, ele trata sobre a chamada liberdade de consciência. E o texto da Confissão de Fé vai dizer exatamente o seguinte: aqueles que, sob pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem a si mesmo o fim da liberdade cristã. Pelo contrário, sendo livres das mãos de nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça diante dele todos os dias da nossa vida. Então, com base, meus queridos irmãos, em textos como esse, e em textos como Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, Paulo vai dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros pelo amor. Mais uma vez, então, queridos, eu quero frisar que aquela igreja, ela estava sofrendo exatamente de anorexia espiritual. Paulo escrevesse àquela igreja. Então, Paulo vai expressar exatamente com que autoridade ele está exortando aquela igreja e, por extensão, a nós outros também aqui na igreja de Brotas. Observe o versículo 23, quando ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então, Paulo estava exatamente aqui, queridos irmãos, dizendo qual era a autoridade pela qual ele estava exortando aquela igreja. Observe que logo no início dessa epístola, ele já havia deixado claro a fonte da sua autoridade.
versículos 1 e 2 do capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o evangelho de Deus, não fiz em ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiam de linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim de poder de Deus. Meus queridos irmãos, ao falar aquela igreja, Paulo fazia porque tinha autoridade. Obviamente, ele poderia fazer isso através daquilo próprio que ele já dispunha como sendo judeu de judeu. Ele poderia, então, com autoridade falar sobre os judeus. Ele poderia, com autoridade, falar a respeito da sua cidadania romana. Ele poderia, com autoridade, falar a respeito daquilo que ele havia aprendido aos pés de Gamaliel, ou a outra coisa qualquer, mas ele vai preferir, sim, falar a respeito daquilo que ele havia recebido do Senhor, os ensinamentos que ele passava à igreja. Eram exatamente ensinamentos que ele recebeu diretamente do Senhor. A origem do seu ensinamento era exatamente a palavra que o Senhor Jesus havia dito para ele e da qual ele deveria então usar a fim de que pudesse combater os falsos mestres, falsos profetas e muitos irmãos carnais que estavam vivendo naquela igreja. Para os coríntios, bastava apenas que se curvassem ante a vontade de Deus, através da inspiração do Espírito Santo de Deus, concedida ao apóstolo Paulo. E ali estava então a sua fonte de autoridade, a palavra de Deus que era inerrante, suficiente e que poderia sim, ao ser observada por aquele povo, poderia sim servir para o crescimento espiritual daquela igreja e para o fortalecimento espiritual daquela igreja que, como nós já falamos, estava vivendo em um estado de enfermidade e de decadência. Meus queridos irmãos, algumas rápidas aplicações que eu gostaria de fazer para os irmãos nessa ocasião. A primeira delas, meus irmãos, é preciso que nós olhemos para nós mesmos, principalmente num momento tão importante quanto esse que nós haveremos de participar daqui a alguns instantes, que é a celebração da ceia do Senhor. Nós precisamos entender que vivemos uma época que é caracterizada pela futilidade e pela apatia com relação às coisas de Deus. Tem muita gente deixando os caminhos do Senhor para viver os caminhos que o mundo tem oferecido. Muitas vezes são irmãos que tiveram experiência com o Senhor, nasceram de novo, que professaram a sua fé, mas muitas vezes estão fracos, porque não estão observando conforme a palavra de Deus nos ensina. Essa época que nós estamos vivendo tem muitas vezes sugado as nossas forças espirituais. Essa época com os seus tentáculos que tem procurado incutir na nossa mente, uma relatividade das coisas que de fato nós precisamos ter como sendo as mais importantes. E muitas vezes nós temos dado ênfase a outras coisas, dado importância a outras coisas, mas não damos ênfase àquilo que as Escrituras Sagradas têm nos ensinado. Parece-me que muitas vezes nós estamos vendo isso nas nossas igrejas. Você não consegue ver as pessoas se desenvolvendo espiritualmente, tendo uma maior profundidade na sua vida, tendo maior conhecimento acerca das coisas de Deus, mas elas querem apenas uma religião que sirva para que um final de semana elas venham à igreja, elas participem do culto, sejam beneficiadas com a palavra, com as bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo, e elas então voltam para as suas vidas, viverem do jeito que querem, completamente esquecidos de Deus, só lembrando de Deus no próximo final de semana.
Isso tem levado as pessoas, exatamente, meus queridos irmãos, a uma vida derrotada, uma vida sem maiores anseios daquilo que é espiritual. Nós precisamos desejar as coisas de Deus, porque é só na palavra de Deus que nós podemos encontrar fortaleza para as nossas vidas, o verdadeiro alimento que pode nutrir as nossas vidas, que pode fortalecer as nossas vidas, para que nós possamos vencer os embates, as influências do dia a dia, que são muitas. Se nós fizéssemos um apanhado do tempo que nós passamos aqui na igreja e comparássemos com o tempo que nós passamos no mundo, não é? Nas nossas atividades, nós veríamos o quão necessário é nos aproximar da palavra de Deus e viver a palavra de Deus, mas muitas vezes nós não estamos buscando a palavra de Deus. E eu quero então concluir essa minha palavra mostrando a vocês o versículo 20, a partir do versículo 20, o apóstolo nos traz uma forte conclusão, informação sobre a situação daquele povo que continuava tendo uma vida pecaminosa, mas ostensivamente religiosa. Não sei se dá para perceber esse tipo de vida que eles estavam vivendo. Muito parecido com o que muita gente vive hoje. Daquele povo que não tinha mais uma consciência pura, que tinha uma consciência cauterizada, não podendo mais discernir entre o certo e o errado, a direita e da esquerda, e mesmo assim, aquela igreja gabava-se de ter uma espiritualidade invejável, até porque dentro dela estavam todos os dons do Espírito. Vocês devem lembrar os problemas que o apóstolo Paulo teve com aquela igreja, porque ela se julgava uma igreja espiritual, a despeito de ser tão carnal. Aquela igreja não tinha uma fonte segura de revelação de Deus, porque ela buscava isso através dos profetas, falsos profetas da sua época. E isso, então, levava aquela igreja a andar em caminhos que não agradavam a Deus. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Aqueles irmãos eram doentes espiritualmente, anoréxicos, eram muito fracos, e alguns até, porque quando Paulo usa essa expressão, e não pouco os que dormem, isso aqui é um eufemismo. Paulo, na verdade, está falando de alguns que já haviam morrido. Portanto, meus queridos irmãos, eu chamo a atenção da igreja, eu desafio a igreja que nós lutemos para que nós não morramos espiritualmente. Às vezes nós estamos fracos, eu posso falar isso mais do que ninguém no meu físico hoje, mas muitas vezes nós temos andado assim também nas nossas vidas espirituais. Que Deus, portanto, nos ajude a vencer essa terrível doença, esse fastio espiritual, essa anorexia espiritual, de acharmos que nós podemos fazer tudo da nossa forma irresponsável, quando, na verdade, o único tratamento possível para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual, é exatamente o tratamento vindo a partir das Escrituras Sagradas, o verdadeiro e sadio alimento espiritual vindo das Escrituras Sagradas, que é a nossa única regra de fé e prática. Que Deus nos livre desse mal, nos faça uma igreja forte, que busque os caminhos do Senhor, que busque a alimentação na palavra do Senhor, e que o seu nome seja honrado e glorificado nas nossas vidas. Que Ele nos abençoe. Queridos irmãos,